Quer se tornar um analista de dados em 2024, mas não sabe como começar? Então esse vídeo é para você. Se liga em todas essas dicas que eu vou passar para alavancar sua carreira ainda esse ano. A carreira de dados é uma carreira que está sendo muito valorizada nos dias de hoje. Tem muito se falado que os dados são o novo petróleo. E com isso, muita gente está tentando migrar de outras áreas para a área de dados. Eu mesmo, 10 anos atrás, me formei em administração e acabei migrando para a carreira de dados. Eu atuo há 8 anos como analista de dados sênior. Como é que, se eu, Renan, hoje fosse começar minha carreira do zero e querer conseguir um trabalho nível júnior em 6 meses a um ano depois de começar essa minha nova etapa de carreira, que ferramentas e quais passos eu teria para conseguir fazer isso? Bem, eu divido em 4 etapas, tá? A gente vai dividir nosso um ano em 4 etapas. Então, 3 meses para cada uma. Eu acho que a primeira parte tem que ser leituras e conceitos básicos. Como assim, Renan? Hoje em dia, o que a gente mais vê são pessoas vendendo que tu precisa aprender uma ferramenta para conseguir ir bem em uma determinada carreira. Mas não adianta nada a gente fazer uma carreira de sucesso sabendo mexer só em uma ferramenta se a gente não conhece o conceito por trás de tudo. Então, antes de a gente se preocupar em aprender ferramentas, que sim, eu vou falar aqui no vídeo, a gente tem que aprender conceitos básicos de modelagem de dados, de banco de dados, entender conceitos de dimensão, fato, o que é uma modelagem de dados, o que é uma estrutura de dados, quais as melhores maneiras de visualizar esses dados. Então, são coisas teóricas que a gente precisa ter dentro da gente que vai facilitar muito o aprendizado e vai alavancar muito rápido a carreira de vocês. Eu garanto que vai passar na frente de 90% das pessoas que querem ir direto para a prática sem conhecer a teoria antes. Então, sem mais delongas, quais, para mim, Renan, são as leituras obrigatórias de qualquer um que quer começar com análise de dados ainda esse ano? Então, começando com o Data Warehouse Toolkit, ele é do Kimball, ele é um livro para o guia definitivo de dimensão de dados, de modelagem de dados dimensionais, que é o modelo que a gente utiliza em Power BI para a grande maioria das ferramentas de BI. Então, aqui dentro vocês vão aprender o que é uma dimensão, o que é uma fato, o que são os relacionamentos, como utilizar esses relacionamentos. Ele é um guia bem completo. Até onde eu sei, eu acho que ele ainda não tem em português, tá? Mas na Amazon vocês conseguem ele, tem e-book também. Eu posso depois deixar o link na descrição. Na verdade, eu vou fazer isso. Todos os links dos livros eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tá? Ele, para mim, é o passo inicial de qualquer carreira de dados. Depois disso, se a gente for migrar para ferramentas, vai ser o próximo tópico, nós temos que utilizar o Guia Definitivo para DAX, que é a bíblia do Power BI dentro do mundo de dados. Ele é do Marco Russo e do Alberto Ferrari, que são os dois gurus, as melhores pessoas em Power BI e DAX no mundo hoje. O canal deles é sensacional, eu aprendi muito com eles. Então, outra dica muito boa, vocês têm que ler, têm que conhecer. Indo agora para Power BI ainda, o Dominando Power BI da Karine Lave e do Laender, que são duas pessoas excelentes em Power BI e Excel aqui no Brasil. Então, está na terceira edição, recomendo muito para quem quer começar. Da Karine também, o Excel de A até XFD, que é todo focado em Excel. E último, mas não menos importante, a gente tem que entender toda essa modelagem, mas a gente tem que saber como mostrar os dados, como entender e qual a melhor maneira de visualizar esses dados. Como é que a gente faz isso?
Storytelling with Data, ou Storytelling com dados. Esse aqui tem versão em português, tá? Então, é da Cole Nussbaumer. É muito bom, ele explica as melhores maneiras de tu mostrar tua informação para ficar claro para o usuário final, tá? E, por último, mas não menos importante, os e-books desse apresentador aqui que vos fala, que tem tudo para começar com Power BI e Excel, do zero até o avançado, um e-book completinho, com passo a passo, fácil de consultar, e o link vai estar junto com os outros livros aqui nos comentários fixados. Beleza? Então, essa parte de habilidades e leituras, eu daria de entender conceitos uns 3 meses. Estudando um pouquinho, 1, 2 horas por dia desses conceitos, eu acho que ia ser bem legal para vocês entenderem. Então, no final eu vou dar uma recapitulada sobre esses principais conceitos, tá? Então, indo para o tópico 2, habilidades. Para começar hoje no mundo de dados, a gente não precisa aprender muitas ferramentas, tá? Eu diria que 3 são fundamentais para sair do chão. O bom e velho Excel, ele não vai morrer nunca. Hoje, muita empresa ainda faz dashboards, apresentações, tudo utilizando Excel. Então, é importantíssimo saber mexer em Excel. Ah, Renan, qual nível? Um intermediário da vida. Saber fazer um PROC-C, PROC-V, PROC-X, Soma-C, Conte-C, Soma, tabela dinâmica, criar alguns gráficos. Sabendo fazer isso, conseguindo estruturar, entendendo como estruturar uma tabela dentro do Excel, já está ótimo. Uma ferramenta de BI, eu recomendo o Power BI, mas pode ser qualquer uma. O Power BI eu acho melhor por 2 motivos. Ele é mais fácil de usar, principalmente para quem está acostumado com Microsoft. E 2, ele é a ferramenta de BI mais usada no mundo hoje, segundo o quadrante de Gartner. Ele está disparado em usabilidade na frente dos outros. Então, ele é a ferramenta número 1 do mercado. Há alguns anos era o Tableau, mas hoje eu acho que Power BI, se for aprender uma ferramenta de dados, aprende Power BI. Porque por mais que sejam ferramentas diferentes, Tableau, Click e outras ferramentas, a maneira e os conceitos por trás vão ser muito parecidos. Então vai mudar a linguagem, vai mudar o menu, mas o como fazer é mais básico, é mais padrão entre todas. Então eu iria de Power BI. Então, estudem isso. Depois, SQL, desculpe. Então, hoje em dia, a grande maioria das empresas ainda usa bancos de dados SQL. Então, SQL das linguagens hoje em dia eu acho a mais fácil de aprender, tá? Ela é muito tranquila e todas as suas variações, SQL, TSQL, Spark SQL, desculpe, PySQL, Oracle SQL, todas são muito similares. Muda 1 ou 2 comandos, mas o resto é tudo igual. Então, com essas 3 ferramentas, vocês vão conseguir iniciar em qualquer carreira de dados. Vocês vão conseguir se defender muito bem. Ah, Renan, como aprender essas ferramentas? Excel e Power BI, vocês podem aprender com os livros que eu passei para vocês, YouTube, aqui no meu canal, como de outros colegas, e alguns cursos que vocês podem procurar, de Excel principalmente, Senai, Senax da vida tem. Eu aprendi, eu fiz alguns cursos com eles. Tem vários cursos online aí que também dão para ser adquiridos. A própria Udemy, tem muito curso legal na Udemy, tanto de Power BI quanto de Excel. Eu aprendi toda a parte de macro na Udemy. SQL, eu aprendi SQL no DataCamp. Ele é uma plataforma focada para programação. É muito legal mesmo. E também YouTube. E Udemy a gente consegue também se aproveitar bastante. Depois disso, depois de ter essas ferramentas, vocês vão ficar estudando mais ou menos uns 3 meses essas ferramentas. A gente vai para a parte de projetos, que é criar portfólio. Tanto vai pegar alguns exemplos. Hoje a gente tem o ChatGPT, a gente pode montar bases de dados, pedir para o ChatGPT montar a base de dados para a gente, pegar a base de dados abertas de governo e etc. e montar dashboards, montar visualizações, montar análises.
para ter pronto para mostrar para uma futura entrevista como é a nossa habilidade. Eu recomendo ter uns 4, 5 projetos de Power BI bem legais, com uma modelagem legal, com medidas, com um visual bem bonito, para vocês terem pronto caso precisem mostrar. E estar sempre preparado para fazer provas práticas, por isso que é muito importante estudar. Né? Então, 3 meses para ler os livros e estudar os conceitos básicos, 3 meses para desenvolver habilidades essenciais em Excel, Power BI e SQL, 3 meses para criar teu portfólio e aí 3 meses para começar a procurar efetivamente emprego. Quais ferramentas que a gente vai utilizar para procurar essas vagas? Eu recomendo 3. A mais comum delas e mais fácil é o LinkedIn. Então, hoje em dia, o LinkedIn é a principal ferramenta de buscas de trabalho. Caso queiram freelas ou trabalhos internacionais, nós temos outras duas. A Upwork e a FlexJobs, que são internacionais, a gente consegue trabalhos remotos e freelas em outros países. Então, com essas 3 aqui, você se aplicando, procurando as vagas, fazendo um currículo bom, tendo um portfólio para mostrar, com certeza uma vaga júnior vocês vão conseguir nesse período de 6 meses a 1 ano, seguindo esse roteiro passo a passo que eu falei para vocês, tá? Então, estudem conceitos básicos, recapitulando: modelagem de dados, fatos, dimensões, relacionamentos, o que é uma tabela, fato, o que é uma tabela de dimensão. Todos esses conceitos são muito importantes, modelos tabulares, tudo isso vai dar a base para vocês aprenderem as ferramentas que eu passei, criarem o portfólio e se aplicarem para as vagas. Beleza? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Me digam o que vocês acharam. Se quiserem que eu especifique algum assunto mais sobre isso, me comentem aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.